Então, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a parábola, seus elementos, aspectos e a sua forma. Então, a parábola, ela é um lugar geométrico em que todos os seus pontos têm que ter a mesma distância do ponto F ao ponto D. Se não tiver essa mesma distância, ela não será uma parábola. E sendo que ponto F seria seu foco, ponto D seria sua diretriz. E para começarmos a montar a sua fórmula, até chegar à sua equação reduzida, nós precisamos de outros pontos principais, que são outros a gente precisa saber, não é que necessariamente precisa, mas precisa saber seu vértice, sendo que ele pode começar da origem, pode começar de não ser da origem. Então, nesse daqui a gente fala sobre o ponto sobre o seu vértice na origem. Sua intersecção da reta, entre a reta D e o eixo Y. E a partir disso a gente pode começar a montar nossa fórmula, que é da distância entre os pontos, que como seria a distância de FP, a distância de P e P'. Como se deu esse P'? Esse P' se deu porque é um outro ponto a partir de P, que o P a gente achou seria uma distância do eixo X a uma distância do eixo Y. E a partir dele a gente encontrou a distância de P', que se encontra no eixo D, que é a diretriz. E como a gente sabe, para montar a gente tem que saber os seus valores. E quais são os valores, primeiramente, de F? O F para X está no ponto V aqui. O ponto V está em origem. Origem é ponto zero. Então, seu X para F é zero. E Y, aqui na fórmula, se dá pelo P sobre 2. Então, o seu foco vai ter as coordenadas 0 e P sobre 2. Já seu P, o valor de P, que é o parâmetro, se dá por a distância de Y, que é um valor aqui, a distância X, certo? Que é outro valor. Formando aqui o ângulo de 90 graus aqui e 90 graus aqui. Chegando até ao ponto P', que se dá pelo valor de X e pelo valor que seria essa distância aqui, que se iguala por ser simétricos, a distância de F vai ser igual à distância do vértice, ou da origem do centro até a D. Então o valor de Y aqui seria P sobre 2, mas por estar pelo lado negativo vai ser menos P sobre 2. Como que fica? Montamos essa fórmula. A partir da distância nós iniciamos a montagem da fórmula, que é a distância que é as coordenadas F, a X do F, menos o X do P, mais o Y de F, menos o Y de P, que vai ser igual ao X do P, menos X de P', mais Y do P, menos Y de P'. Tudo isso ao quadrado, dentro da raiz. Vamos lá começar. Primeiramente, como vimos, o X do F, quanto que vale? Como a gente viu, o X do F ali vale 0. E o X do P, como a gente viu aqui, o X do P vale X. Então já vamos jogar na fórmula. Então fica 0 menos X ao quadrado, mais o Y do F, como a gente viu ali, vale P sobre 2, menos o Y do P, que é o próprio Y. Tudo isso ao quadrado. Então vamos igualar aqui a distância de P. Então é o X do P vale X, menos P', que é o valor de X daí vale X. Isso tudo ao quadrado, mais Y do P, que vale
que vale y, mais que é menos o y de P' que vale P sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então agora vamos começar a desenvolver a nossa conta. Primeiramente aqui a gente já viu que na raiz a gente pode cortar, porque são dos dois lados. Cortamos a raiz e iniciamos a conta. Aqui vamos ver que 0 menos x vai dar menos x ao quadrado vai vir aqui para cá x ao quadrado. Aí vamos aqui num trinômio quadrado perfeito. Vai se calcular o quadrado do primeiro, vai ficar p ao quadrado sobre 4, vezes, duas vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então aqui como está menos, então vai ficar menos. 2 do primeiro, então é 2p sobre 2, vezes o segundo, então vezes y. Aí vai ficar mais aqui por causa do mais o y ao quadrado. E aqui do outro lado, vemos que x menos x vai dar 0. Então a gente não precisa fazer essa primeira parte. Aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. O primeiro, ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último. E aqui a gente pode ver que a gente tem a possibilidade de cortar os lados. Como aqui, ó, mais p sobre 2, mais p ao quadrado sobre 4 aqui também, então podemos cortar. Aqui, menos 2 aqui sobre 2, a gente pode cortar também. Desse lado também. E aqui a gente fica com o que sobra desse lado, que vai ser o x ao quadrado que sobrou, o menos da fórmula, que a gente não pode cortar ele, só os números. A gente vai cortar, vai ficar o menos, o p que a gente cortou. Aí aqui eu esqueci, o y ao quadrado também pode ser cortado. O menos da fórmula, aí vai restar o que? O p, certo? Vezes o y. Restou. E do outro lado, o que nos restou foi o y e o p. Ficou assim, x ao quadrado menos py igual a y sobre p. E chegamos aqui que a gente vai passar. A gente pode perceber que p vezes y é a mesma coisa que y vezes p. Então a gente pode passar para o outro lado somando. E por ele ser igual a gente pode fazer a soma. Assim chegamos à nossa equação reduzida, que vai ficar x ao quadrado igual a 2y sobre p. Ou ela vai poder ficar assim: y ao quadrado é igual a 2x sobre p. Sendo esse a sua parábola, ficando com foco e diretriz cortados em y, certo? E esse a sua parábola com foco e diretriz cortada em x, certo? E essa foi a minha explicação. Esses foram os elementos apresentados e a fórmula reduzida. Muito obrigado.